بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أزكى صلاة وأتم التسليم، وبعد. باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء. وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال: حدثنا نصر بن علي عن أبي علي الحنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنهم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام ولم يرويه إلا همام. Estimados irmãos, falamos na aula passada os ahadiths relacionados a pessoa se pode responder salam enquanto estiver na retrete, e falamos também da desaprovação da fala enquanto a pessoa alivia as suas necessidades fisiológicas. Falamos o hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam gostava de recordar Allah subhanahu wa ta'ala quando estivesse puro, e mencionamos o hadith a falar da exceção. Hoje vamos falar acerca da joia que nós temos em nossa posse, seja anel ou colar, que esteja escrito o nome de Allah. Podemos entrar na retrete ou na casa de banho com esta joia? Este é o capítulo que Imam Abu Daud nos traz como primeiro tema que vamos abordar hoje. Portanto, o Imam Abu Daud menciona aqui o hadith que foi narrado por Hammam, que narra de Jurayj e vem de Zuhri, onde Anas radiallahu anhu está narrado o hadith dizendo que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha um anel. إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. Quando ele entrasse na retrete, ele removia este anel. Imam Abu Daud diz: este hadith é um hadith munkar. É um hadith munkar. Hadith munkar significa uma narração, não é, que contradiz um narrador que é mais autêntico do que aquele que está narrado. Os narradores são classificados em classes. Tem um que é mais autêntico que o outro. Portanto, este da classe baixa está a narrar um hadith que contradiz um narrador que é da classe alta. Quer dizer, é mais autêntico, mais credível do que este da classe de baixo. Então, este chama-se um hadith munkar. Portanto, o narrador aqui menciona que aqui houve uma dúvida ou houve um equívoco neste narrador, que é Hammam. Hammam está a narrar aqui de Ibn Jurayj, de Zuhri, de Anas. Enquanto que o narrador mais credível, a narração mais credível, que é de Ibn Jurayj, que narra de Sa'd, narra de Zuhri, de Anas radiallahu anhu. Qual é esta narração? A narração é: o profeta sallallahu alaihi wasallam mandou fazer um anel de prata. E o profeta usava um anel de prata na sua mão direita. Este anel, o profeta não era anel de casamento. Atenção, não era anel de casamento. Algumas pessoas dizem é sunnah ter anel, não é? Porque o profeta tinha anel. O anel do profeta sallallahu alaihi wasallam não era com o propósito do casamento como nós fazemos. Queremos adequar a realidade ocidental hoje para ou mencionar um hadith para defender aquilo que é pretensão, não é, que cada um tem. O profeta tinha um anel, sim. Este era um anel que o profeta sallallahu alaihi wasallam usava como um carimbo, que no anel estava escrito Muhammadur Rasulullah, Muhammad, que é mensageiro de Allah, e ele usava este anel que punha na sua mão direita como um carimbo, um selo, quando fizesse cartas para os reis de vários impérios, e ele colocava aquele carimbo, aquele selo, não é, nas cartas que ele enviava. Muhammad, mensageiro de Allah. Era um anel de prata. Quando as pessoas viram o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha esse anel, também mandaram fazer anel e passaram a usar anel. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam tirou o anel. Tirou o anel. Esta que é a narração correta.
O primeiro hadith que mencionamos de Hammam, ele está a dizer que o profeta tinha um anel que estava lá escrito, não é? O tal Muhammad Rasulullah, mas quando ele quisesse entrar na retrete, ele removia o anel. E esta narração, conforme dissemos, é uma narração munkar. O que é narração munkar? Uma narração detestada. Um fraco faz menção de uma narração contra a narração do mais credível que ele. Este é o significado. Portanto, a narração correta é esta que nós mencionamos aqui a posterior, seguindo a narração diz que tira o anel. Portanto, aqui vem a posição do ulamás a explicar se esta narração é autêntica. O ponto de partida é da permissibilidade entrar na retrete com o tal anel, por mais que esteja lá mencionado o nome de Allah. Este é o ponto de partida. Mas os ulamás classificam como este ato detestável. A pessoa não pode entrar, quer dizer, é detestável. Não é haram, é detestável, tendo em consideração o nome de Allah na retrete. Portanto, os ulamás, uns dizem que é permissível, outros dizem que não é permissível. A posição adotada é ato detestável. Entrar na casa de banho, você deve remover, não é? Por se tratar do nome de Allah, deve remover e entrar sem ele. Ou colocar no bolso, não é? Entrar enquanto o anel está no bolso, não está exposto, ou o colar não está exposto, não é? O nome de Allah não está exposto, estando na retrete. Mas estando numa situação em que a pessoa, se por exemplo tirar, deixar fora, não é? Poderá ser roubado, não poderá desaparecer. Tudo é possível, ainda mais pensando nesses pontos todos. Então, neste caso, a pessoa poderá entrar com este anel, não é? Não há pecado, mas fez algo detestável. Algo detestável, não é? No que concerne ao uso deste anel ou entrar com o anel na retrete, tendo o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o primeiro capítulo que Imam Abu Daud nos traz para a lição de hoje. O segundo é um hadith que nós já falamos logo, acho que foi o segundo capítulo que nós mencionamos, al-istibra'u min al-bawl, proteção contra a urina ou precaução da urina tocar no nosso corpo. Tem vários aspectos que podem ser mencionados no hadith que vamos aqui citar, mas a última parte que é extremamente importante, que nós não havíamos mencionado no primeiro hadith. O hadith foi narrado por Ibn Abbas, radiallahu anhu, vem da autoria de Amash. Ele diz, ouvi Mujahid mencionando de Taus, e este de Ibn Abbas, radiallahu anhuma, diz, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. O profeta sallallahu alaihi wasallam passou por duas sepulturas, dois qabres. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, innahuma yu'adhaban wa ma yu'adhaban fi kabir. Estes dois, né, ambos os mortos, né, os habitantes dessas duas sepulturas, estão sendo castigados, mas não estão sendo castigados por algo grande, de pecado grande. Não é que eles fizeram um pecado muito grande e estão sendo castigados. Não. Em outras palavras, é algo que eles, com muita facilidade, poderiam evitar para não passar por essas consequências que estavam a passar. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, amma hadha fakana la yastanzihu min al-bawl. Quanto a este, ele não salvaguardava-se da urina, não se precavia da urina. Wa amma hadha fakana yamshi bin namima. Enquanto o outro, este levava a conversa de um lado, um conto de um lado para o outro lado, deste lado para o outro lado, com o intuito de criar intriga entre as pessoas. Ia dizer para um, tal fulano disse isso de ti, ia dizer para o outro, tal fulano disse isso de ti, e os dois ficavam, não é, em guerra. Aquilo que chamamos de intriguista. Então, este foi o motivo do castigo que eles estavam a passar na sepultura. Até aqui nós já havíamos falado nas lições passadas. O profeta sallallahu alaihi wasallam, o que fez? ثم دعا بأسيد رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدة وعلى هذا واحدة وقال
لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. O profeta sallallahu alaihi wasallam pediu um galho fresco, um ramo fresco, e dividiu em duas partes e inseriu ou plantou uma das partes numa campa e a outra noutra campa. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: talvez a sua punição possa ser atenuada enquanto este galho permanecer fresco. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse isso e plantou isso nas duas campas. Portanto, aqui nós vemos aquilo que é prática de algumas pessoas no cemitério. Depois de enterrar, colocam planta não, flores. Planta é uma coisa. Planta tem chabaracate, é planta. Colocam flores, não é? Planta, batata doce, é uma planta, né? Batata doce, batata rene. Colocam o quê na campa? Flores. Qual é a base disso? Qual é a base? A base de todos é este hadith. Como é que seria este hadith? Vamos lá, vamos extrair um pouquinho. Como seria este hadith? Como poderia se enquadrar nessa prática que todos nós fazemos no cemitério? Acabamos de enterrar, vai. Se aquele não colocar flor, ninguém sai porque não terminou. É verdade ou não? Qual é a base? A base é este hadith. Sim. Não foi só para aquele caso, só que o nosso profeta fez. Se for só para aquele caso, por que hoje fazem? Sim. Então, como é que se enquadra essa hadith? Eu já expliquei isso uns 8 anos atrás. 8 anos atrás eu expliquei. E eu estudei esse hadith uns 20 anos atrás. Sim. Eu acho que é uma prática errada. Colocar flores ou qualquer planta numa sepultura. Porque quando acho que é o sítio quando eu vi chicas de casa, não falha. Há 8 anos atrás, não é? Ok. Sim, Nabi fez isso porque passou, os dois estavam a ser castigados. Ok, está na boa linha de pensamento. E eu vou lhe cortar porque tem quem acompanha isso. A tua voz não chega aqui. É exatamente isso, não é? Um grupo diz: olha, o grupo que acha que deve colocar alguma coisa diz: olha, o profeta mencionou qual era a razão. A razão de esta planta se manter fresca, então isso poderá atenuar o castigo. Então uns colocam flor para manter fresco, não é? Vai manter fresco, até regam, para atenuar o castigo. Mas isso não pode servir de base. Por que não pode servir de base? Porque o profeta disse que estão a ser castigados. Esse é um mau pensamento para o Mayit. É um mau pensamento. Se você quer pegar neste hadith para basear nisso, é um mau pensamento que você está a ter para o Mayit, que ele vai ser castigado. Então, da minha parte, vou lhe atenuar com as flores. Você está a ter um mau pensamento. Quem sabe, até se fosse um pecador, provavelmente Allah tenha lhe perdoado no último momento da vida dele, ele fez tauba, Allah perdoou. Você está a ter um mau pensamento para com ele. E o profeta fez algo porque sabia, Allah lhe informou a situação daqueles dois. Então, qual era a solução? Allah também lhe informou que se fizeres isso, vai atenuar até neste tempo. Os ulamás ainda explicam que nota a narração, vê que eles não serão, o castigo será atenuado até, não é? Ou por outra, desde o tempo que isso permanecer fresco até secar. Depois disso, continua tudo à normalidade. Portanto, aquilo era temporário. E isso foi por orientação de Allah. Allah inspirou ele e ele teve este conhecimento naquela situação. Nós não vamos encontrar continuidade desta prática nos seus companheiros.
E após o enterro, o que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia? Dizia: peçam perdão para o vosso irmão, porque ele agora vai ser questionado. Uns dizem que o motivo é que a planta faz tasbih. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. Todas as coisas fazem tasbih, mas nós não entendemos o tasbih de cada coisa. Portanto, essa planta vai fazer tasbih e vai beneficiar o mayit. Qual seria a resposta quanto a esta posição? Mas não há nada. Já foi, não há nada do mundo que vai tirando do ar. Não, levando em consideração este princípio que tudo faz tasbih. Esta planta fresca também faz tasbih e o tasbih que fizer em benefício do mayit. Qual seria a resposta? Também não se enquadra. Por quê? Porque todas as coisas fazem tasbih, não é só essa planta. Até uma pedra que você colocar também faz tasbih. Aquela areia que ele foi colocado, não foi colocado, também faz tasbih. Porque Allah está a dizer: وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. Tudo faz tasbih, mas nós não entendemos. Portanto, quando você quer pegar-se a flor para dizer que faz tasbih, não é só flor. Todo o resto faz tasbih. Portanto, também não se enquadra. Portanto, a sunnah é não colocar nada. Você não pode ir para um cemitério, ficar a apreciar campa cheio de flor. Você, mashallah, muito bonita a campa. Aí não é para você apreciar a beleza, é para você tirar a lição que você também vai estar ali amanhã. O que você preparou? Este é o propósito da nossa visita ao cemitério. Portanto, temos esta questão. O que tem de se fazer é fazer doa. O profeta nos ensinou para beneficiar o mayit, para pedir que para o castigo seja aliviado, é fazer doa, fazer sadaqatun jariya, por aí em diante. Não é encher campa de flores. Algumas pessoas até fazem o que? Fazem 3 buracos, põe uma linha no meio, põe um sítio no meio, na ponta, põe 3 vezes. O propósito de colocar água na campa, esta ação tem um propósito. O propósito não é para regar flores, é para segurar a terra. É para a terra não dispersar, não se afastar. Então a água vai manter a terra toda junta naquele lugar para dar um sinal que tem cabra. Não é como uma tradição, é um sunnah de regar campa, dar água a mayit. Aquele já não bebe água. Aquele bebe sawab, que ele já vazou e já vai ficar entrar na conta dele, ou que você vai fazer chegar a ele. Portanto, o hadith aqui, temos uma outra narração, que o profeta diz: esta planta, estes ramos vão beneficiar até secar. Quando secar, vai deixar de beneficiar. Se todas as coisas fazem tasbih, mesmo seco, também faz tasbih, porque é coisa. Mas teve um limite que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou. É verdade que é um assunto mukhtalafih. Existem 2 posições aqui do ulama. Uns dizem que sim, o profeta fez, nós vamos seguir, o profeta fez assim. Não é? Outros dizem não, o profeta mencionou qual era a razão de fazer uma coisa. Nas coisas onde ele não justificou, o assunto seria diferente. E os que dizem ainda que não se pode fazer, atribuem este ato do profeta sallallahu alaihi wasallam como algo específico dele. Observe aqui o Umar a dizer. O profeta diz, isso foi específico para ele. Ele que foi informado e ele que fez, e limitava só aquelas pessoas. Nós não vamos encontrar na prática dos sahabas, onde os sahabas passaram a fazer isso. Onde os sahabas passaram a fazer isso como alternativa, não é, daquela intercessão, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, por estar a ser castigado, então pretendia ensinar a umma que esses 2 comportamentos, namima, né, calúnia ou intriga, é algo feio, que a consequência poderá ser esta. E a segunda é a não precaução da urina. Por que a urina? Porque se a urina toca na sua roupa, você não toma cuidado quanto a isso, toca na sua roupa, você vai fazer salat, o teu salat não vale. E o motivo de você ser castigado porque o salat não foi válido, com exceção daquele que tem uma razão válida, que a posterior, neste mesmo capítulo de Tahara, Imam Abu Daud vai trazer
aspectos relacionados a isto. Em seguida, Imam Abu Daud traz mais 2 ahadiths que, inshallah, na próxima lição iremos conjugar com o capítulo seguinte, que é relacionado a urinar em pé. Será o tema, inshallah, da próxima lição. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.